Salmos capítulo 37, eu vou ler aqui o versículo 5, diz assim, ó: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Amém? Meu Deus e meu Pai, nesta noite o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Deus, que o Senhor tome direção, ó Pai, que nada, Pai, venha sair de mim mesmo, mas que eu seja um instrumento, meu Deus, nas Tuas mãos, que o Senhor cresça e que eu diminua, Pai, em nome de Jesus, e que o Senhor fale, meu Deus, nesta noite, Pai, à Tua igreja, ao meu coração, ó Deus, fale conosco nesta noite, usa a minha vida, meu Deus, em nome de Jesus, que todo mal, todo impedimento, tudo aquilo, meu Deus, que quer, meu Pai, impedir a Tua palavra, meu Deus, que quer impedir, meu Deus, de falarmos do Senhor, meu Pai, venha cair por terra. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Nessa noite, eu venho, falar da gente entregar, o nosso tudo ao Senhor, de deixarmos ser guiados totalmente por Jesus, pelo Senhor, Muitas das vezes, nós queremos controlar toda a situação, Queremos controlar tudo, queremos controlar pessoas, controlar situações, queremos controlar, tudo. E nessa noite, o Senhor fala para a gente, para entregarmos nosso caminho a Ele, confiar nele, e Ele vai agir. Então não adianta a gente querer controlar, a gente achar que podemos controlar tudo, controlar a situação, achar que nós é que vamos resolver tudo, porque não somos nós. A palavra dele diz que Ele vai agir. Então, se a gente confiar nele, é o que a palavra está dizendo, e se a gente entregar tudo na mão dele, ele vai agir. E a gente não precisa querer controlar a situação, querer controlar o outro, querer controlar, as pessoas. Nesta noite, é disso mesmo que eu venho falar, de controlar, de pessoas controladoras. Pessoas controladoras, Existem várias características que mostram que uma pessoa é controladora, Eu marquei alguma delas aqui, para a gente aprender nessa noite. Tem várias características, E às vezes uma pessoa controladora pode ter somente uma delas. Quer dizer que essa pessoa gosta de controlar. E uma dessas características que mostra que essa pessoa é controladora é a possessividade. Pessoas que controlam, que gostam de controlar, ela tende a dominar as relações com seus cônjuges, filhos, amigos e até colegas de trabalho e clientes. Eles podem demonstrar possessividade através da comunicação frequente e cobrança de satisfações, ficando nervosos quando uma pessoa não atende ligações ou e-mails rapidamente, com ciúmes quando as pessoas passam tempo com outras e criticando as coisas com frequência. Possessividade é uma característica de quem gosta de controlar. Manipulação pela comunicação. Algumas personalidades controladoras usam da comunicação manipulativa como o elogio ou a fofoca para direcionar uma situação ou relacionamento da forma que melhor lhes convier. Então, gosta de controlar pela palavra. Superproteção. Esse sinal é manifestado através de ligações constantes, exigindo detalhes,
sobre o paradeiro de familiares e amigos a todo momento e criticando severamente a decisão das outras pessoas quando elas discordam. Então, minha palavra que basta, é eu que falo, a última palavra é minha, então, é eu que falo por último. É uma pessoa controladora. Mau humor. Mau humor é um sinal fundamental de uma pessoa controladora. Precisamente porque aquelas com personalidades temperamentais tendem a ser percebidas remoendo mágoas e injustiças que aconteceram com elas pessoalmente, tentando remediar a dor interna e melhorar a sua situação, controlando os outros. Então, a pessoa controladora geralmente é mal-humorada também. Temperamento explosivo. Acessos de raiva frequentes são sinais de um tipo de personalidade controladora. Explosões de temperamento muitas vezes acontecem quando você discorda deles, ou não faz exatamente o que eles desejam. Em suas mentes, você está desafiando a autoridade deles, discorda de suas opiniões e não satisfaz os desejos que tem. Então, essas pessoas tendem a ter um temperamento explosivo, pessoas controladoras. Irritabilidade a perguntas. Perguntas podem irritar uma pessoa controladora, porque elas preferem estar no controle do questionamento. Dificuldade em elogiar. Frequentemente, pessoas com problemas de controle não são muito boas em dar elogios sinceros. Elas não querem que você se sinta bem consigo mesmo, pois pode tirar o controle e a atenção delas. Ar de superioridade. Pessoas controladoras costumam humilhar e criticar os outros como um meio de parecerem superiores e no controle. Poucas amizades. Controladores muitas vezes não têm tantos amigos próximos. Eles tendem a ter ciúmes de pessoas populares e bem-sucedidas. E criticam aqueles que são muito queridos pelos outros. A falta de amigos pode ser um sinal adicional de incapacidade de tolerar os outros e da necessidade de controlar as relações com firmeza. Aqui são algumas características, de pessoas que gostam de controlar, controladoras. Quando nós aceitamos ao Senhor, a gente tem que ser transformado por completo. A gente tem que ser transformado todo. Não basta a gente parar de mentir, parar de beber, fumar, agir de forma diferente e achar que nós estamos abafando diante de Deus. Se a gente não mudar tudo, tem que ser tudo, exatamente tudo. Muitas das vezes a gente precisa perdoar mais, porque a gente às vezes tem dificuldade em perdoar, porque a gente se converteu, mas a gente tem mágoa do irmão, tem mágoa de uma pessoa, de outra pessoa, sei lá. A gente tem que melhorar nisso, em perdoar, Muitas das vezes a gente precisa ser mais grato, ter um coração mais grato. Às vezes não reconhecemos tudo aquilo que é feito por nós. Muitas das vezes Deus faz tantas as coisas por nós e a gente não vê, a gente só reclama. Muitas das vezes a gente quer controlar mesmo, E Deus, Ele transforma a vida das pessoas. Ele quer transformar as nossas vidas por completo. A gente não pode se render a Jesus, aceitar a Jesus, melhorar em algumas coisas, e em outras a gente não melhorar, e às vezes nem perceber que a gente está errando, que a gente está
sendo falho naquilo. E será que nós somos assim? Será que nós temos alguma dessas características? Né? Um bom exemplo, né, bíblico, de espírito controlador é o da rainha Jezabel. Né? Quem já leu a história dessa mulher na Bíblia, sabe que ela era uma pessoa controladora. Né? E ela fez porque fez tantas as coisas que ela fez ali, quando ela se tornou a rainha, né? Levando pessoas a adorar ídolos, a fazer coisas terríveis diante do Senhor, né? Manipulando o seu marido a querer fazer aquilo que ela queria. Então, é um exemplo de uma pessoa controladora, essa Jezabel. Irmãos, e a gente tem que querer mudar, né? Então, a gente, para desistir de certas coisas, a gente precisa querer. Não adianta a gente reconhecer que nós estamos errados, saber, olha, eu estou errando nisso, mas eu não quero, eu vou continuar assim. Não adianta. Então, a gente tem que admitir, né, que a gente tem um problema. Né? Temos que admitir. Vamos ver, né, exemplos bíblicos na palavra do Senhor de pessoas que admitem, né, que estão erradas, que admitiram, né, que estavam erradas. Em Salmos, capítulo 51. Capítulo 51, no versículo 3, diz assim, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. No 5 diz assim, sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. No 10 diz assim, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Davi, ele reconheceu, ele pecou. Até um certo momento ele não sabia que ele não sabia que ele tinha feito algo tão grave, né? O profeta vai, fala para ele viu que era grave, porque ele queria, né, vingança ali, ele queria que aquela pessoa pagasse, e ele depois viu que foi ele que errou. E ele reconheceu. Né? Então, temos que ser como Davi. Temos que reconhecer que precisamos de ajuda. Um outro exemplo é em 2 Coríntios, capítulo 12. Vamos ver lá. A partir do versículo 7, diz assim, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. É Paulo reconhecendo que ele precisava somente do Senhor. Né? Ele sabia que tinha um problema, ele pediu para Deus, Deus falou, não, a minha graça te basta. E ele reconheceu que só a graça de Deus bastava para ele. O que Deus queria para a vida dele, ele reconheceu, não, se Deus quer isso para mim, é isso que vai bastar para mim. Segunda coisa, decida fazer as mudanças necessárias. Às vezes somos até capazes de admitir o nosso problema, mas não desejamos fazer as mudanças necessárias. Então precisamos, né, fazer as mudanças.
Não adianta só admitir, eu admito, eu estou errado. Mas vai continua fazendo o mesmo, a mesma coisa, faz os mesmos erros, né? No processo de restauração precisamos fazer as mudanças necessárias, né? Efésios, vamos ver lá em Efésios capítulo 4. A partir do versículo 25, diz assim, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as suas mãos, para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade. Vamos ver aqui o 31 e 32. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então é necessário, né, que a gente reconheça, mas que também mude. Se a gente reconhecer e não mudar, não adianta nada, né? E Paulo ele diz aqui, que quem roubava não roube mais, né? Quem vai procurar um emprego para trabalhar, né? Então você tem que mudar. Não adianta, né? Eu sou crente e continuar fazendo as mesmas coisas erradas, persistir no erro, né? É o mesmo que jogar, né, pérolas aos porcos, né? Não adianta nada. Então a pessoa precisa. Então, se você é possessivo, vai precisar ser mais altruísta, né? Super protetor, precisa se controlar mais, ser menos, né? Ser menos super protetor. Você é mal-humorado, precisa sorrir mais. Se você tem temperamento explosivo, irritabilidade e perguntas, vai precisar ser mais paciente. Se você tem um ar de superioridade, vai precisar ser mais humilde. E se você tem poucas amizades, vai precisar ser mais social e simpático, né? Então a gente reconhece e faz o contrário, né? E o terceiro ponto, submeta a sua vida ao controle de Deus, né? Que deveria ser o primeiro, né? Primeiramente é Deus que controla as nossas vidas. Então vamos ver lá em Mateus, capítulo 6. No versículo 25 diz assim, portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vai vestir, não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa, né? E aqui no 31, a partir do 31 diz assim, portanto não se preocupem dizendo, o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Não adianta, né, a gente se preocupar com tudo, querer controlar tudo. Deus tem que estar no controle, né? Foi o que foi lido lá em Salmos, né, no capítulo lá 37. A gente tem que deixar que Deus venha agir, né? A gente tem que entregar o controle, né, das nossas vidas nas mãos de Deus.
E saber que entregar, né, o controle da vida, das nossas vidas nas mãos de Deus é sinal de humildade, é sinal que a gente está ficando mais humilde. Né? 1 Pedro, vamos ver lá, capítulo 5. Portanto, humilhem-se, versículo 6, capítulo 5, versículo 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. No 7, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Irmãos, Davi, ele compreendeu, né, essa verdade de reconhecer, deixar que Deus agisse, né, na vida dele, deixar que Deus agisse por ele. Reconheceu que Deus era o Deus Todo-Poderoso. Reconheceu que Deus é quem ia na frente, ali, quando ele ia nas guerras, era Deus que ia na frente dele, que ganhava as batalhas ali por ele, porque ele sozinho ele não poderia fazer nada. Ele sozinho, sem o controle de Deus na vida dele, ele não podia fazer nada. Né? Então a gente tem que deixar, né, Deus agir por nós. Né? Temos que deixar Deus trabalhar e não nós. Né? Deus é quem vai trabalhar, não nós. Não nós vamos controlar a situação, não vamos controlar as pessoas. Não. Deus é quem vai agir. Né? Temos que mudar. A palavra de hoje é o quê? Temos que reconhecer os nossos erros, temos que decidir mudar e deixar que Deus haja por nós. É isso que é a palavra de hoje. Né? Então, vamos voltar lá no Salmos, capítulo 37. A partir do versículo 3 diz assim, confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Né? Então confie no Senhor. Né? Confie no Senhor. Deleite-se no Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Amém, irmãos? Então é Deus que age. Deus é quem está no controle. Deus é quem vai trabalhar por nós e não nós que vamos fazer alguma coisa por nossa própria força, nossa própria vontade, querendo controlar tudo, todos, a situação, não. É Deus quem vai agir. E vamos, né, buscar do Senhor. Senhor, eu estou errando em quê, Senhor? Em que eu estou errando, Senhor? Mostra para mim. Né? Você tem que buscar isso do Senhor. Meu Deus, eu estou errando em quê? Deus vai mostrar, Deus vai... Todo tempo Deus mostra para mim. Às vezes eu estou errando em alguma coisa e Deus vai lá, tome. E aí eu vou lá e recebo. Né? E aí eu tenho que mudar. Não adianta eu continuar do mesmo jeito. Porque a salvação, ela depende da transformação da pessoa. Você não vai subir se você estiver vivendo uma vida da mesma forma aqui na terra. Né, as coisas que você fazia antes, você não vai subir desse jeito. Você tem que subir transformado. Foi como a minha última pregação, né, eu falei de crescimento, né, crescimento espiritual. Então você tem que mudar. Né, porque o que faz a pessoa crescer é o quê? Você abandonando as coisas velhas, né, conhecendo as coisas novas, né,
pondo aquilo em prática, aquilo que você está conhecendo, aquelas novas, né, os novo conhecimento, colocando em prática e deixando os velhos hábitos para trás. É isso que vai, né, nos levar, né, para a nossa nova morada. É querer mudar, é mudar de fato. E não ver que estamos errando e continuar insistindo nos erros que cometemos, né? Deus, Ele quer trabalhar, Ele quer mudar as nossas vidas, só basta a gente dar lugar, né? Basta a gente dar lugar para Deus trabalhar. Muitas das vezes Deus quer agir e Ele quer agir, né? Ele não é muitas das vezes, é todo o tempo. Todo o tempo Deus quer agir, Ele quer transformar as nossas vidas, Ele quer nos abençoar e nós somos o impedimento. Nós não deixamos o Senhor trabalhar, agir em nossas vidas. Nós não deixamos a bênção chegar até nós. Olha a misericórdia, nós mesmos impedimos a bênção de chegar até nós. Por quê? Estamos errando, estamos cometendo velhos erros. Senhor, tem misericórdia de cada um de nós. Né? E que essa palavra fique no coração dos irmãos, assim como veio para mim, também falou muito comigo. Né? Deus, que Ele venha transformar as nossas vidas e que venhamos viver de transformação em transformação, né? Porque é isso que Deus quer. Não quer ver a gente do mesmo jeito, Ele quer nos ver transformados, né? Então, que venhamos, né, dar lugar para Deus agir em nossas vidas. Amém?